no Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 42 a 42. Quantos encontraram, digam amém. Diz-nos a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podemos assentar? E muito obrigado. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta palavra que Deus gerou em meu coração. Eu compreendo que os que estão presentes aqui hoje são os que precisam ouvir a palavra de Deus. Inclusive, eu preciso ouvir esta palavra. Na proporção que nós pregamos, o orador, o pregador, ministra, tem coisa que é revelação. E Deus manda do céu, desce aqui, e eu sirvo como transmissor para transmitir aos irmãos. E eu louvo a Deus que esta palavra, ela é profunda, ela é necessária, ela é edificante para nossas vidas. Quando nós lemos esta passagem bíblica, escrita pelo Dr. Lucas, Lucas, ele era um médico na época, e também ele era um escritor. Ele foi o que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O Dr. Lucas, ele tinha uma experiência, ele tinha um conhecimento, porém, Lucas foi um discípulo que não vivenciou com precisão no ministério de Jesus. Por exemplo, como Pedro, como André, como Mateus, como Judas. Lucas, ele não percorreu esse ministério juntamente com os discípulos. Eis a razão dele ter escrito o livro de Atos dos Apóstolos através de uma pesquisa. E, aliás, o Dr. Lucas foi também um pesquisador. Ele pesquisou todos os acontecimentos que Jesus tinha feito. Ele começou a fazer entrevista com aquelas pessoas que foram testemunha ocular, testemunha que andaram com Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, cansaram com Jesus, descansaram com Jesus, evangelizaram com Jesus, fizeram milagres com Jesus. O Dr. Lucas, ele mapeou, ele foi pesquisando os acontecimentos, os milagres que Jesus tinha feito. E depois que ele pesquisou, e com o doutorado que ele tinha, a habilidade que ele tinha, ele escreve o seu evangelho com o seu nome e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que quando ele começa escrevendo Atos dos Apóstolos, ele diz, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E depois que ele pesquisou, ele deixou registrado, e o seu registro, os seus escritos, que na época era ainda um pergaminho, ele foi inserido nas páginas da Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia, no original, é Biblios. Em outras palavras, são vários livros juntos. E o que eu acho interessante é que diante de todo o mapeamento que o Dr. Lucas fez, Lucas teve o cuidado e deu a importância da entrada de Jesus em um pequeno vilarejo, em uma aldeia, habitado por camponeses, lá em Betânia, uma cidade, um vilarejo distante de Jerusalém. Um povoado longe da capital, onde moravam pessoas simples, pessoas atenciosas, pessoas que davam atenção para todos os peregrinos que vinham na sua cidade. Porém, era uma cidade que quase ninguém dava importância. Era uma cidade que quase ninguém dava atenção. Era uma cidade que o governo de Roma, que o governo de Jerusalém não dava tanta importância. Porém, foi uma cidade que para Jesus, ela tinha um valor maior do que a capital de Roma, maior do que a capital de Jerusalém. Era nesse pequeno vilarejo, em Betânia, que quando Jesus, cansado, afadigado, exausto, ele buscava esta cidade, Betânia, para refugiar-se, para descansar, para repousar. Era uma cidade que tinha importância para Jesus. Eu quero lhe dizer nesta noite, ainda que para muitas pessoas, o teu lar, a tua casa, a tua família, pode até não ter valor e importância para ninguém, ainda que o governo não lhe conheça,
Mas eu quero lhe dizer, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, o teu lar, a tua casa, os teus pais, os teus filhos, os teus netos, os teus sogros e sogra têm um valor real para Jesus. Ele conhece a tua família, conhece a tua casa, conhece o teu endereço, a tua quadra, o teu lote, o teu setor, a tua cidade, o teu estado, o teu país. Ele te conhece mais do que você conhece a si mesmo. E mais ainda, a tua casa tem importância para Deus. Eis a razão que naquele dia, Lucas narra dizendo, e aconteceu que, indo eles quem? Jesus e os discípulos. Ora, irmão, Jesus andava com seus discípulos. Os discípulos gostavam de ouvir o seu mestre e o seu Senhor. Naquele dia, Jesus sabia o endereço de Marta, sabia o endereço de Maria, sabia o endereço de Lázaro, e Jesus não somente entrou em Betânia, Jesus já sabia que iria descansar na casa desses discípulos, Marta, Maria e Lázaro. Lucas escreve dizendo, e aconteceu que indo eles de caminho, andando. Por que de caminho? Jesus estava fazendo, Samuel, a obra, evangelizando, pregando, curando os enfermos, curando os lunáticos, curando os endemoniados. Jesus estava fazendo o seu ministério. E a Bíblia diz, entrou numa aldeia. Entrou em Betânia, entrou naquela cidade. Imagina, irmão, um pequeno vilarejo, onde não tinha muitos atrativos, onde não tinha muitas coisas que atraíam o povo, mas aonde Jesus entrava, ele era a atração, ele era a atenção, ele era o centro de tudo. Quando Jesus entrava, todos ficavam assim. É esse o Filho de Deus? É esse o Filho de José? É esse o Filho de Maria? É esse o Salvador? É esse que cura? É esse que ressuscita? É esse que salva? É esse que liberta? Então o povo queria estar ao lado de Jesus. Então naquela cidade não entrou o governador, não entrou o imperador, não entrou o cobrador de impostos, não entrou o soldado romano, não entrou um gladiador, não. Naquele dia entrou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. E quando Jesus entra, quando Jesus chega, o cenário muda, Samuel. O cenário não é mais o mesmo. Alguma coisa acontece. Neste dia não foi diferente. E vocês saberão nesta noite o que foi que aconteceu naquele vilarejo e naquela cidade. A Bíblia diz, entrou numa aldeia. Irmãos, existem momentos na nossa vida, ouça-me, que é única vez só. Existem oportunidades que ela é única, que ela é singular. Não vai acontecer duas vezes. Dizem um adágio popular que um raio não cai duas vezes no mesmo. É um adágio popular, porque de fato já aconteceu, não somente uma, duas, várias vezes. Mas isto é querendo dizer, é uma palavra ilustrativa em dizer, se você tiver oportunidade, não perca a oportunidade. Abraça, segura, aproveita, porque talvez você não terá nunca mais essa oportunidade. E o que eu observo nesta noite, nesta leitura, é que o texto diz, quando Jesus chegou em Betânia, entrou na cidade, quem foi que estava lá para receber Jesus e seus discípulos? Olha o que o texto diz. A Bíblia diz, e certa mulher por nome Marta. Que preciosidade, irmãos, nesta leitura nós entendemos e observamos, olha só a importância que uma mulher tem. Há alguém que diz que a mulher é 50% do homem, que a mulher está atrás do homem. Não, irmão, a mulher, ela é também 100% igual ao homem, tá? A mulher tem um papel tão fundamental, para que vocês tenham uma ideia, foi através de uma mulher que o Salvador do mundo foi manifestado, foi através de uma mulher, a mãe de Jesus. E nesse dia, a Bíblia diz que certa mulher, por nome Marta, ela foi até ao encontro de Jesus. Eu quero lhe dizer nessa noite, não me respondam. Você tem ido ao encontro de quem? Você tem buscado quem? Você tem falado para quem? Você tem informado para quem? Talvez você tenha dito para várias pessoas, mas Marta, nesta noite aqui onde nós estamos, ela nos dá uma orientação. Ela foi ao encontro de Jesus e diz, e recebeu em sua... Meu irmão, não existe uma preciosidade maior do que nós recebermos Jesus na nossa casa, no nosso lar. Olha a atitude de Marta, irmãos. Ela foi ao encontro de Jesus, recepcionou Jesus, deu boas-vindas para Jesus e disse, Jesus, na minha casa o Senhor pode entrar, na minha casa o Senhor pode repousar, na minha casa o Senhor pode descansar, na minha casa o Senhor pode beber, pode comer. A minha casa é a tua casa, Jesus. Nós precisamos dizer isso para Jesus dentro do nosso lar. Diga, profere esta palavra dentro da tua casa. A minha casa é de Jesus, o meu lar é de Jesus, a minha família é de Jesus, os meus filhos é de Jesus. Vem, Jesus, habita no meu lar, habita na cozinha, habita no quarto, habita na varanda, habita no quintal, habita em volta do meu lar. Jesus, a minha casa é tua. Vem como vento e invade a minha casa.